Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas situações que eu recebi recentemente e que falam, na minha concepção, né, no meu ponto de vista, falam sobre absurdos corporativos. A primeira foi uma notícia que eu recebi na semana passada, não sei se vocês viram, que teve nos Estados Unidos recentemente o fenômeno Ian, que foi um tornado que devastou muitas áreas ali na região da Flórida e tal. E aí eu recebi uma notícia de uma empresa que ela mandou um comunicado aos funcionários dizendo para eles não darem ouvidos às notícias da gravidade do incidente e às autoridades que estavam pedindo que as famílias saíssem de suas residências e que fossem procurar locais mais seguros, porque ele disse que o CEO da empresa argumentou que normalmente as notícias são muito alarmistas, que a gravidade não seria aquela que estava sendo anunciada e que ele colocava à disposição a empresa para que as pessoas fossem continuar trabalhando e levassem as suas crianças para irem lá, que ele ia montar um lugar para as crianças brincarem e se recrearem enquanto os pais estavam trabalhando. Essa notícia por si só já é muito absurda. As outras notícias que eu recebi foram, por exemplo, uma empresa que voltou ao trabalho no formato híbrido e está exigindo que os funcionários vão 2 vezes por semana, no mínimo, para o escritório, totalizando, no mínimo, 8 dias por mês. E aqueles que não totalizarem 8 dias por mês, os gestores vão ser chamados para responder por que o funcionário não foi, e o funcionário vai ter que explicar, e o gestor vai ter que explicar, e isso vai contar ali os pontos negativos, né, para aquele gestor e para aquele funcionário. A outra notícia é uma de uma empresa de tecnologia bastante grande, bastante conhecida, que depois da volta da Covid, ela optou por obrigar os funcionários a voltarem ao escritório presencialmente às terças, quartas e quintas. Não o retorno 2 ou 3 vezes por semana, conforme o que é mais conveniente, mas é terça, quarta e quinta obrigatoriamente presencial no escritório. E a última foi uma notícia também da semana passada, ou retrasada, foi antes da eleição aqui no Brasil, o primeiro turno, que uma empresa divulgou a notícia para os seus funcionários de que se um certo candidato não fosse o eleito, ela teria que desligar 30% do seu quadro de funcionários. Todas essas notícias eu coloco no meu estojinho ali, na minha caixinha de notícias absurdas do mundo corporativo. Primeiro porque a primeira notícia é absurda, porque num cenário de calamidade pública, onde você tem um tornado de proporções enormes, as famílias estão sendo convidadas a deixar suas residências, irem para locais seguros, você com crianças, você vai arriscar a vida dos seus filhos para ir trabalhar no escritório. Eu como RH, eu acho isso um pedido muito absurdo e eu acho que esse CEO, talvez ele não tenha pensado nas consequências do que ele estava dizendo, mas eu acho que isso não é um absurdo. A segunda hoje em dia, a segunda e a terceira, né, que são sobre retorno ao escritório, primeiro que as pessoas se acostumaram a trabalhar durante 1 ano e meio em formato remoto. Então, a grande maioria das empresas, e essas notícias que eu trouxe de trabalho remoto ou trabalho presencial, são empresas grandes e conhecidas. Então, você fazer com que essas pessoas que já organizaram a sua vida num esquema remoto agora sejam obrigadas a voltar, nós já sabemos que isso é só ler as notícias, muitas pessoas estão questionando esse retorno para os escritórios. Então você obrigar a voltar com dias determinados talvez não seja o adequado. E outra coisa, você terças, quartas e quintas
para a empresa de tecnologia, essas pessoas já perceberam que elas conseguem trabalhar muito bem no remoto. Claro que a empresa está tendo dificuldade na manutenção da sua cultura, isso também já é conhecido. Então, talvez existam outras alternativas e não obrigar as pessoas a irem em determinados dias para o trabalho presencial. Eu acho que existem outras saídas, enfim, acho que faltou aí talvez um pouquinho de sensibilidade. E se vocês olharem a entrevista que eu fiz há poucos dias com a Janaína, que falou sobre a falta de mão de obra em tecnologia no Brasil, me parece que essa empresa está dando um tiro no pé em obrigar os funcionários a voltarem para o escritório, porque eles vão acabar entregando ali o básico, mas já com olhos em outras empresas. Então eu acho que precisa de uma olhadinha um pouco mais profunda sobre o tema. E finalmente, em relação à empresa que avisou que vai desligar 30% do seu quadro de funcionários se um certo candidato não ganhar, isso é coagir os funcionários, isso é amedrontar, isso é querer fazer a sua vontade, né, através da chantagem, de certa maneira. Então, talvez o comentário tenha sido mal interpretado pela mídia, a gente sabe também que isso acontece, mas de qualquer maneira, estamos em 2022. Eu acho que quando a gente olha todo esse cenário, não podemos negar que hoje as pessoas têm muito mais informação na hora de procurar emprego. Claro que muitas pessoas vão acabar se sujeitando a condições, talvez porque precisam trabalhar. Eu não estou aqui julgando quem precisa trabalhar, se sujeita a algumas coisas. Mas, por outro lado, nós temos alguns sites, por exemplo, o Glassdoor, que é um site, a maioria das informações está em inglês, mas é um site muito conhecido já de alguns anos, onde funcionários e ex-funcionários de empresas colocam ali as suas avaliações sobre o empregador, e elas são avaliações anônimas. Então você consegue informações sobre remuneração, sobre oportunidade de crescimento, sobre gestão, sobre cultura corporativa, sobre treinamento e desenvolvimento, enfim, sobre uma série de coisas, né, sobre benefícios que fazem também com que você tenha mais informações na hora de aceitar uma proposta de emprego, principalmente para quem está pensando em mudar de emprego. Para quem está desempregado, eu entendo que, claro, talvez você não vá nem olhar para isso porque você quer uma oportunidade, mas para quem está pensando em trocar de emprego, hoje existem inúmeras informações disponíveis para você saber se essa marca empregadora onde você está indo é idônea ou não. E não é raro a gente se deparar com muitas informações que desabonam um empregador. Outra sugestão também para que eu posso dar para quem está pensando em mudar de emprego ou em aceitar uma oportunidade de alguma dessas empregadoras, procurar talvez pessoas na rede profissional, no LinkedIn ou em outras redes sociais e fazer talvez alguma abordagem, fazer algum questionamento. Talvez a pessoa que está lá trabalhando voluntariamente talvez não vá falar mal, mas talvez vá te dar algumas informações a respeito daquela empresa que não necessariamente são ruins, mas que talvez façam você pensar naquela empresa por outro aspecto. Não é raro eu ter recebido pedidos de, por favor, você tem algum contato na empresa X ou Y que possa conversar comigo para me falar um pouco como é a rotina de trabalho, como é a cultura corporativa, porque muitas vezes na hora de mudar de emprego as pessoas vão ter um certo receio, né, de trocar aquele lugar onde você está confortável e satisfeito por outro. Então, para evitar, eu recomendo sempre procurar na internet, procurar em sites como esse Glassdoor, procurar através de contatos o máximo possível. E aí, claro, vai depender de você até onde você vai sustentar ou se sujeitar a esse tipo de absurdo corporativo.
Mas para mim, essa empresa aonde os funcionários, e não é no Brasil, então, de novo, né, ok, eu até entendo, mas onde os funcionários não estão isentos de ir trabalhar e levar as crianças no meio de uma calamidade pública como é um furacão, para mim essa já não é uma marca empregadora idônea onde eu gostaria de trabalhar. E eu imagino que muita gente não tenha ficado muito satisfeita com esse tipo de informação. Então eu deixo aqui o meu alerta para vocês de que a gente sempre tem meios de conseguir informações além do que você vai encontrar no site de uma empresa, por exemplo, ou a própria internet é uma fonte riquíssima de informação. Inclusive, por exemplo, em relação a processos trabalhistas, você vai conseguir, por alguns meios, averiguar quantos processos trabalhistas há contra aquela empresa na internet, antes de você fazer uma mudança de emprego. Então procure se informar e não aceite tudo que você recebe apenas de primeira, né? Não aceite tudo que está escrito no site, tudo que é postado em rede social, porque nem tudo é verdadeiro, como a gente já sabe. Então eu espero que essa fala de hoje traga algumas informações úteis para vocês e os ajude na busca daqui para frente.